Glória a Deus. Mais uma vez reunidas, nesse dia 20 de novembro, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem de direção para as nossas vidas. E pela manhã o Senhor já tinha me mostrado, já tinha trazido ao meu coração qual seria o texto. E no fim desta manhã uma colega entrou aqui na sala e confirmou que exatamente é esse texto que precisa ser tratado. E está no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, Mateus 5, verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vou repetir: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, for sem gosto, for sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se eu perguntasse aqui para vocês, quem é o Deus que vocês servem? Eu creio que muitos aqui diriam, né? Eu sirvo a Jesus, eu sirvo ao Rei dos Reis, eu sirvo ao Senhor dos Senhores. Nós poderíamos aqui tecer inúmeras características dele. Eu sirvo aquele que é o príncipe da paz. Eu sirvo aquele que é pai de eternidade a eternidade. Então teríamos vários atributos, várias características para definir o Deus que nós servimos. E aqui Jesus diz claramente quem somos nós, os seus discípulos. Enquanto nós temos muitos nomes, muitas características para dar a Ele, Ele de forma muito clara e muito delimitativa, Ele nos diz, vocês, meus discípulos, vocês são o sal da terra. Sal. E o sal, quando a gente vai fazer uma compra, no supermercado, geralmente o item de menor valor é o sal. Quando nós fazemos compras, nem todas as vezes nós colocamos na nossa lista o itemzinho sal. Eu pelo menos acho que a cada eu acho que eu compro a cada 4, 5 meses um pacotinho de sal e já é o suficiente. Então Jesus diz que nós somos o sal. A gente percebe aqui que o sal tem valor. Esse sal que a gente usa para temperar a comida. Ele está nos comparando a esse sal que nós usamos para temperar comida. Então, às vezes, aquilo que nós falamos acerca da palavra dele, não vai ter importância para o mundo. Muitas pessoas vão ouvir e não vão considerar. Muitas pessoas vão ouvir e dizer assim, nossa, quanta bobagem está sendo falado. Muitas pessoas vão negligenciar aquilo que vai ser falado através das nossas vidas. Porque sal não tem importância. Ele não diz que nós somos a Nutella do mundo. A Nutella, algo doce, maravilhoso. Tem um grande pregador do século XIX, chamado Charles Spurgeon. Ele é considerado como o príncipe dos pregadores, que ele diz assim, que nós não somos o caramelo da terra. Nós não somos o doce, o açúcar da terra. Nós somos o sal. Por quê? Porque aquilo que é pregado através da nossa vida, do nosso testemunhar, e muitas vezes através do nosso falar, vai na contramão daquilo que o mundo ensina. Então, muitas vezes, nós não vamos agradar ao mundo. Na maioria das vezes, nós não vamos agradar. E aqui Jesus compara o mundo a um pedaço de carne. Ele diz que nós somos o sal e que o mundo é uma carne. Então, o sal, ele é usado... ainda hoje tem essa utilidade, mas principalmente nessa época aqui, ele era usado para conservar. Não tinha a questão do gelo, para você colocar num refrigerador e colocar a carne ali para ficar conservada. Se usava o quê? O sal. Então, o sal servia para conservar. Ou seja,
nós que somos o sal, nós precisamos entender que a grande comissão que Jesus deixou para as nossas vidas é nós temperarmos, é nós conservarmos os valores, aquilo que é falado, que é ensinado através da palavra dele, para quem? Para o mundo. Porque o mundo, sem esses valores, sem esse conhecimento da palavra, ele está se decompondo. O mundo está apodrecendo. Se a gente for observar como é que está a sociedade hoje, como é que estão os valores hoje, o que é valorizado pelos jovens, o que é valorizado dentro da família, a gente fica chocado e percebe que realmente o mundo está em decomposição, o mundo está em putrefação. Há algum tempo, um pastor comentou durante uma pregação, disse assim, que ele frequentava uma academia e uma das pessoas que malhavam ali junto com ele, né, certo dia chegou para ele e disse assim, pastor, você é pastor mesmo? Ele disse, sim, eu sou pastor. Aí ele falou assim, então você só tem relação só com a sua mulher? Não tem nenhum outro caso, assim, é só com a sua mulher que você se relaciona? Ele disse, sim, é só com a minha mulher. Ele disse, nossa, mas como é que você consegue fazer isso? Ficar só com a sua mulher? E eu ouvi uma certa vez um colega falando assim para mim e para outras pessoas. Ele disse assim, olha, quem salva as esposas são as amantes. Porque sem as amantes não teria como você permanecer com aquela mulher com quem você casou. Então você percebe como é que está havendo uma inversão, uma desvalorização da família. Lá no Japão existe uma praça onde ao meio-dia é liberado se ter relações sexuais para quem quer ver, quem quiser ver. É liberado ao meio-dia. Você quer ter uma relação sexual, você pode ir lá nessa praça, lá no Japão, ao ar livre, e você pode fazer o que você quiser, que não tem nenhum problema. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo que choca com isso aqui. Nós vivemos um mundo onde é estimulado até que você sendo uma mulher, você pode se apaixonar por outra mulher e você pode casar com ela e tá tudo certo. Você é um homem, você pode casar com outro homem, tá tudo certo. Então, o mundo que nós vivemos, ele é assim, ele está na contramão do que está escrito na palavra. Então, o mundo está em decomposição. O mundo está em um estágio de podridão. Por isso, o Senhor nos diz que nós somos sal. E o sal vai servir para conservar. Conservar o quê? Aquilo que é ensinado na palavra. Porque se não tiver alguém que ensine, alguém que se levante e diga, olha, assim está errado. Não é dessa forma que Jesus nos ensinou. Esse mundo, ele vai acabar. Ele vai se autodestruir. Então, nós temos esse papel importante, esse papel fundamental de conservarmos os valores, os princípios que são tratados na palavra do Senhor. Olha que responsabilidade que é dada para nós. Nós temos a responsabilidade de influenciar onde quer que nós estejamos. Influenciar, trazer as pessoas para o conhecimento da palavra, influenciar, estimulá-las a conhecer o que está escrito aqui. E muitas das pessoas que nós vamos falar de Jesus, elas talvez nem abram a Bíblia. Muitas delas vão só ouvir e talvez nem cheguem a abrir. Muitas dessas pessoas talvez nem ouçam a nossa fala. Mas, como nós somos sal da terra, a Bíblia que as pessoas leem, todas elas leem, não é essa aqui, impressa de capinha preta, não é essa. A Bíblia que elas leem somos nós. É a nossa vida, é o nosso comportamento. Nós que somos a Bíblia para este mundo. Porque nós temos essa grande comissão, nós somos um sal. Então, o sal, ele dá sabor. Experimentem uma comida maravilhosa,
uma bacalhoada, um ovo, que seja... a Kátia fez na semana passada uma lasanha deliciosa, certamente. Não provei, mas sei que estava uma deliciosa. Imagine essa lasanha deliciosa sem aquela pitadinha, porque é uma pitada, né? Então, assim, o nosso comportamento enquanto sal não pode ser exagerado. Então, é uma pitada. Agora, imagine essa lasanha maravilhosa sem o sal. Ia faltar alguma coisa, ia faltar sabor, porque o sal, ele realça o sabor. Quantas e quantas pessoas estão hoje mergulhadas nas drogas, mergulhadas na prostituição, em busca desenfreada de cada vez mais aumentar o seu patrimônio, porque essas pessoas, na verdade, elas não têm um sentido para a própria vida. E elas ficam buscando preencher esse vazio com tanta coisa. Com relacionamentos, com drogas, com bens materiais, com vaidade, com futilidade. Então elas ficam buscando preencher esse vazio. Então existe um vazio natural dentro de cada ser. E esse vazio só é preenchido pelo Senhor. É só por Ele. Então muitas pessoas estão com suas vidas sem sentido, sem sabor. Por isso, muitas delas tiram as suas próprias vidas, porque não tem sentido. Então, quando a gente conhece Jesus, Ele nos diz de onde nós viemos, para onde nós iremos, e diz ainda, eu vou estar com vocês, até a consumação deste século. Então, esse é o nosso grande papel aqui neste mundo, sermos sal. E enquanto sal, nós vamos levar a conservação da palavra do Senhor, dos princípios que são ensinados na Bíblia, para este mundo. Nós vamos levar sabor, nós vamos dar gosto, para que as pessoas entendam a beleza da vida. E aqui a gente leu bem no final, eu vou voltar a ler, o que acontece com o sal quando ele não cumpre a sua finalidade, quando ele perde o sabor. Quando nós, por alguma razão, não cumprimos esse papel que o Senhor incumbiu a cada uma de nós. Diz assim, olha, e se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aqui ele está falando, se nós não fizermos a diferença, se nós não cumprirmos o nosso papel, onde quer que estejamos, no ambiente de trabalho, dentro de casa, junto com a família, neste país, nesta cidade, se nós não cumprirmos o nosso papel, nós vamos servir para uma única coisa. Qual coisa? Sermos lançados fora para sermos então pisados. Aí, como assim sermos pisados? Naquela época, quando chovia, os degraus que levavam ao templo, eles ficavam escorregadinhos. Então, o que eles faziam no tempo de chuva? Pegavam o sal, aquele sal que não tinha mais utilidade, que por alguma razão já não salgava mais, e geralmente essa questão do sal perder a sua utilidade se dava quando ele era misturado com algum outro componente químico, então ele perdia a sua finalidade. Então ele pegava aquele sal que não servia para mais nada e jogava nos degraus que levavam até o templo. E as pessoas pisavam. Quando pisavam, tinha uma certa estabilidade e ali não escorregavam. Então por isso que ele faz essa comparação bem aí, olha. Se você, enquanto sal, não cumprir a sua finalidade, aquilo para o qual você foi feito, a única coisa que vai ser feita por você vai ser pego e vai ser lançado ali na escada para que as pessoas venham e pisem sobre você, porque você não tem valor, não está cumprindo. Então esse é o nosso papel, é de fazermos a diferença, onde quer que nós estejamos. E às vezes não precisa nem abrir a boca. O teu testemunhar, o teu proceder, como você age, vai falar muito mais alto do que aquilo que você verbaliza. O teu comportamento vai falar muito mais alto do que aquilo que você até mesmo está abrindo a boca para ensinar, para pregar. Então, como é que nós nos comportamos? Nós fomos chamados para sermos sal, para fazer a diferença. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Pai amado,
Nós louvamos o teu santo nome mais uma vez, nesse início de tarde. Tu és bom, Senhor, tu tens falado conosco de maneira clara, Pai, de maneira profunda, Senhor. O Senhor tem nos mostrado qual é a tua vontade com relação às nossas vidas, qual a grande comissão que o Senhor, então, tem direcionado a nós, Senhor. Que, de fato, nós sejamos, Senhor, sal, Pai. Que nós possamos fazer a diferença, Senhor. Não apenas no meio do povo de Deus, porque ser sal no meio do povo de Deus é algo simples, é algo natural. Mas que possamos fazer a diferença neste mundo. O sal no saleiro, ele não aparece. O sal no saleiro é apenas mais uma partícula. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor, aqui fora, Pai. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor, junto aos nossos familiares, junto à nossa parentela, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, junto com a nossa vizinhança, Senhor, junto, então, Pai, com a nossa comunidade, ó Pai. Sim, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Nos capacite, Senhor, nos dê discernimento, Pai, para como abordarmos as pessoas, Senhor, para que nós não venhamos, Senhor, ferir ninguém, ó Pai, mas que venhamos trazer a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, ó Deus. Nós queremos cumprir o papel para o qual o Senhor nos criou, que nós venhamos ser conservadores, ó Pai, neste mundo caído, ó Pai, daquilo que está presente na Tua palavra, dos Teus princípios, da Tua verdade, Senhor, levando, Senhor, libertação, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos daqueles que estão cegos, Senhor, daqueles que não percebem, Senhor, que estão distantes da Tua verdade. Pai, nos use de maneira grandiosa, de maneira poderosa, e nós venhamos com equilíbrio, Senhor, dar sabor à vida das pessoas. Ainda te pedimos, Senhor, guarde, use, proteja, Senhor, livre de todo mal os nossos maridos, ó Pai, onde quer que eles estejam, Senhor. Guarda também os nossos filhos, guarda também cada um da nossa parentela, cada um que tem um laço sanguíneo conosco, Senhor, para que toda a nossa casa, toda a nossa família, Senhor, te sirva, Deus, em nome de Jesus. Amém.